Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez na casa de Deus para o nosso culto que oferecemos ao Senhor do nosso coração, culto onde a devoção ao nosso Senhor do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso entendimento, da nossa comunhão. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Jeremias 18:4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Vamos cantar juntos o hino do HCC de número 438, Quero Ser um Vaso de Bênção. Bastante entusiasmo, quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Agro-te agora, Senhor, proclamar a mensagem de amor, teu compromisso, o teu serviço, é ser um vaso de bênção, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer como aquele que vive curvado, o perdão de Jesus conhecer. Consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, teu compromisso, o teu serviço, é ser um vaso de bênção, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é preciso ser sempre leal, é preciso ter fé e pureza, e nos tem o poder de consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, teu compromisso, o teu serviço, é ser um vaso de bênção, Senhor. Irmãos, podem assentar-se. Nós temos uma leitura congregacional com relação a missões mundiais. Nós estamos fechando a nossa campanha para missões mundiais. E as ofertas arrecadadas durante essa campanha são enviadas à organização da nossa denominação, chamada Junta de Missões Mundiais, que gerencia e distribui para os missionários em todo o mundo, para que eles tenham sustento e possam então ser abençoados e manter o trabalho de missões nacionais. E hoje nós estamos num momento especial, onde vamos encerrar essa campanha. No ano temos 3 momentos especiais dos trabalhos de missões, onde dividimos missões mundiais, missões nacionais e missões estaduais. E neste momento estamos trabalhando para missões mundiais, e a arrecadação que fazemos é justamente para que possamos cuidar dos missionários que estão espalhados pelo mundo.
Nós temos a leitura congregacional, isso. Vamos ler todos juntos, então. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Jeremias 18, de 1 a 8. Este é o Deus a que proclamamos, um Deus justo, um Deus que tem a sua justiça estabelecida junto com a sua misericórdia e a sua graça e o seu grande amor. Nós vamos orar ao Senhor, vamos ter esse nosso momento de intercessão e de agradecimento. Vamos fazer como costumamos. Os irmãos estão convidados a vir à frente, aqueles que querem apresentar ao Senhor o seu pedido ou o seu agradecimento. Os pedidos ficam mais aqui à minha direita, os agradecimentos mais aqui à minha esquerda, e quem tem os dois então vai ficando aqui mais pelo meio, e nós vamos apresentar então as nossas vidas diante de Deus. Vamos ficar todos em pé, e aqueles que quiserem podem aproximar-se. Logo depois da nossa oração, a equipe de louvor já pode vir à frente. Os irmãos podem voltar aos seus lugares, mas vamos ficar em pé mesmo, que depois vamos continuar louvando ao Senhor. Eu pedi para o pastor para falar, ele esqueceu, né? Mas ele deixou. Então, irmãos, domingo passado, como de costume, a gente vem aqui na frente orar. O que eu quero falar para os irmãos é o quanto é importante a nossa intercessão, a intercessão da nossa igreja. E domingo passado, eu estava ali, né? Ali agradecimento. E ali é pedido, né, pastor? Tá. Eu estava no meio, pedido e agradecimento, que hoje não tem ninguém no meio. E eu pedia por uma causa, algo que eu estava precisando e que há alguns meses eu já estava pedindo. E do meu lado veio a irmã Rita. E ela me abraçou e falou uma coisa para mim e orou por mim. E quando foi na segunda-feira, assim, eu recebi uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E então eu falei para ela: olha, Rita, aconteceu isso pelo Facebook, a gente conversou. E ela falou: Rose, eu orei assim: não sei o que a Rose está precisando, Senhor, mas providencia aquilo que ela precisa. E realmente, tanto a oração do nosso pastor, como a oração da pessoa que está do nosso lado, e Deus ouviu a minha oração, e Deus me deu essa bênção. Louvado seja o nosso Deus. É um Deus em quem confiamos e que Ele mantém a sua fidelidade sobre as nossas vidas. Vamos continuar orando. Nós não desistimos, porque Ele não desiste de nós também, né? Oremos. Ó Deus, como é bom ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor faz. O Senhor olha para cada um de nós e conhece os nossos corações. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor tem respondido à sua maneira, que é melhor para as nossas vidas. O Senhor tem olhado para nós com grande misericórdia. E algumas vezes vemos grandes milagres do Senhor sem explicação. Mas vemos
então que houve uma presença verdadeira da tua divindade, da tua soberania, da tua graça sobre nós. Ninguém sabe explicar, mas somos abençoados. Outras vezes são coisas aparentemente simples, mas que elas não se resolvem e ficam ali. Mas nós continuamos intercedendo e esperando no Senhor, sabendo que o Senhor nos trata como um Pai amoroso, conhece as nossas vidas, que está do nosso lado e que toma decisões por nós, em nosso favor. Confiamos nisso, ó Deus, e mantemos no nosso coração a fé e a esperança e o amor também. Confiamos nos testemunhos que temos ouvido, porque eles reforçam essa fé que temos. Continuamos crendo no Senhor e aprendendo do Senhor, porque isso também nos ajuda na esperança das coisas que estão por vir, do Deus que está dirigindo a história das nossas vidas e a história do mundo. E, ó Deus, para todas as coisas, tanto das respostas a nosso favor, mesmo de quando não há nenhuma resposta, quando ficamos ainda esperando em Ti, ó Deus, para todas essas coisas, ou em todas essas coisas, sabemos que o Teu amor tem sido manifestado. Nisso tudo confiamos, nisso tudo, Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, que encha os nossos corações com a consolação que vem do Espírito do Senhor. Seja o Senhor aquele que está ao nosso lado, seja o Senhor o nosso guarda, seja o Senhor o nosso guia, seja o Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Esperamos em Ti, ó Deus. Recebe dos irmãos que vêm aqui agradecer ao Senhor o reconhecimento de que nós vimos, ó Deus, nós sabemos, nós cremos, foi o Senhor quem nos abençoou. A Ti louvamos, porque o Senhor não tem descansado, mas tem cuidado de nós. Graças a Ti, não há Deus como o Senhor. E nós Te louvamos de todo o nosso coração. Nós cantamos louvores, nós vimos até a Tua casa, e o nosso coração se enche de alegria. E ainda que hajam dificuldades, algumas muito grandes, algumas sem esperança humana, nosso coração ainda está diante do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Recebe de nós as nossas súplicas. O Senhor sonde os nossos corações, ó Deus, por Tua misericórdia. Recebe, ó Deus, as intenções que estão no nosso coração. E recebe junto o louvor que oferecemos a Ti, a gratidão que oferecemos a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração. Fazemos isso juntos aqui na Tua casa, em comunhão com os irmãos, testemunhando e fortalecendo uns aos outros. Fazemos tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. E oramos juntos, na mesma fé, no mesmo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar para o lugar. Nós vamos cantar ao Senhor, louvá-lo. Boa noite a todos. Eu peço que você se coloque mais uma vez em pé, se assim desejar. E como é bom, né? Mais um domingo, podemos cantar e adorar o Senhor. Como o pastor falou, oração é um momento alegre, estar na casa de Deus, um momento que o nosso coração se alegra na presença do Senhor aqui na Ebenezer. Aos nossos visitantes, o nosso carinho especial por vocês. Inclusive, se houver algum visitante, dá uma olhadinha aí no lado, vê se tem algum visitante. Cumprimente ele, dê um forte abraço. E que você seja muito bem-vindo, pois aqui é a casa do Senhor e também o Senhor nos dá como nosso lar também. Irmãos, rapidamente eu quero falar um pouco sobre o primeiro livro de Gálatas, já que nós estamos em encerramento do hino encerramento de missões. E Paulo está falando nesse primeiro capítulo um pouco do que ele estava fazendo, né? Que era a incrível e persistente perseguição para os cristãos e aqueles que serviam a Deus. Mas depois ele fala no versículo 15 que pela graça de Deus, desde o ventre da mãe dele, ele já tinha um chamado. E quando nós pensamos em missões, nós pensamos, será que eu estou fazendo também, né? Será que eu estou fazendo o meu chamado? E essa música que nós vamos cantar, eu imagino Paulo como compositor, realmente. Porque é uma música de muita afirmação.
que diz que eu tenho um chamado, eu não posso me calar, não vou negar, tenho que anunciar esse chamado. Então é uma reflexão para nós, como corpo de Cristo, se realmente estamos nessa mesma eficácia que Paulo sempre esteve, né? Quando veio para o lado de Jesus Cristo. Vamos cantar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, muitas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a te proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a te proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Cante mais uma vez. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Realmente o Senhor não abre mão das nossas vidas. Ele nos quer inteiro para eles. E como disse a frase, há muito para fazer, né? Tem essa campanha do óleo. Isso pode ser um chamado, né? Às vezes nós pensamos assim: nossa, mas eu vou para a Índia, vou para a Ásia, né? Será que é isso mesmo? Mas não é exatamente isso. O seu chamado pode ser dando uma lata de óleo. O seu chamado pode ser a intercessão. O seu chamado pode ser tantas outras coisas. E quem vai te falar isso não é nem você.
é Deus. Olha, filho, o teu chamado é esse. Vai por esse caminho que eu estou junto, vai dar certo. Cantando, orando, de qualquer forma, Deus vai te usar. Com a sua voz, com as suas mãos, e é isso que nós vamos cantar agora. Jesus Cristo em breve irá voltar. Amém? Como é bom aqueles momentos de reflexão que você tem, às vezes, parado, ouvindo uma música ou em silêncio, pensar assim: eu vou para o céu. Só isso. Eu vou para o céu. Que coisa linda, né? Quando a gente pensa que o Senhor nos deu tudo o que precisamos, e o que precisamos é somente Ele. E essa última canção diz: cantarei teu amor para sempre. Nessas reflexões, eu paro para pensar nisso. Vou cantar teu amor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Mas então por que missões? Porque eu não quero que a pessoa que eu amo, ainda não conhece Deus, não cante desse mesmo amor que eu vou cantar e que eu tenho certeza e alegria disso, né? Então precisamos pensar nessas pessoas que tanto amamos e não estamos fazendo nada por elas. Começa por mim. É um grande desafio. Eu tenho o desafio de falar para todos os meus alunos, é um desafio particular. E para os meus amigos que assim, realmente moram no meu coração.
eu preciso. Eu tô caminhando, às vezes meio devagar, mas eu tô caminhando. Eu sei que precisa fazer e dia após dia eu tenho buscado fazer. Mas então que a pessoa que você mais ama possa cantar junto com essa canção. Cantarei teu amor para sempre. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta. Cante com alegria, muita alegria. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor, teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Obrigado, Senhor, porque essa frase é uma realidade na minha vida, Deus. E sei que de muitos irmãos aqui também, Pai. Mas não queremos, Senhor, que isso fique somente aqui, Senhor. Queremos que as pessoas que tanto amamos também, ó Pai, possam estar conosco no céu, Senhor. Junto com o Senhor, Deus, cantando o teu amor para sempre, adorando, engrandecendo o nome do Senhor por toda a eternidade, Deus. Uma eternidade linda que o Senhor planejou para nós. E, Pai, não queremos perder de forma nenhuma isso, Deus, esse presente, Deus, que é a vida eterna. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa igreja, Deus, que ama o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Já pode sentar-se. Nós estamos discutindo aqui porque nós vamos ter uma programação bem diferente no sábado. Nós vamos receber o pessoal lá de Santa Rita. E nossa igreja já foi para lá. Eu não lembro se eles já vieram para cá. Ainda não, né? Então tá certo. Mas eles vão estar conosco aqui. E aí nós vamos recebê-los. Vai ter a programação da Ação Jovem. Então todos estão convidados para participar conosco quando estiver aqui. Aqueles irmãos tão queridos e amados que nos receberam tão bem quando estivemos lá. Também para essa semana ainda tem algumas programações importantes. Eu queria que você pegasse o seu boletim e abrisse e olhasse comigo do lado direito. Nós temos a lista de atividades. Do dia 1º. Então, vamos ver aqui já do dia 1º. Fala para a gente, Bruno. Então, na nossa agenda tem um encontro dos jovens, da Ação Jovem, com a terceira idade. Mas esse aviso saiu por engano.
Mas eu quero aproveitar esse engano que aconteceu na nossa agenda para fazer uma oração pela nossa terceira idade. Posso fazer, pastor? Senhor, obrigado, até mesmo porque saiu esse aviso no boletim, Pai, por engano, mas é tão bom, Pai, termos todos os irmãos aqui nessa igreja, Pai. Obrigado por todos que estão na terceira idade, Pai. Que bom, Pai, que o Senhor tem conservado a vida de todas as pessoas dessa igreja, Pai. Que bom, Pai. Obrigado porque eles estão aqui, Pai. Eles nos abençoam tanto, Pai. Obrigado porque eles também nos transmitem, Pai, muito com a sua sabedoria e muito com o que eles já aprenderam, Pai, com o caminhar de suas vidas, Pai. Somos muito gratos pela vida de cada um, Pai. Rejuvenesce, Pai, dá força a eles, Pai. E que a sua fé, Pai, esteja jovem no coração deles, Pai. E que o amor de Cristo, Pai, transborde da vida deles, Pai. Obrigado porque eles estão aqui, Pai. Somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Mas no dia 1º de maio é feriado, quarta-feira, e nós vamos ter uma programação especial com o nosso departamento de oração. E nosso departamento de oração é uma bênção, como os irmãos podem ver pelo testemunho da Rose. Nós às vezes recebemos um pedido: pastor, por favor, ore por alguma situação, e nós dividimos com um grupo de oração e eles vão multiplicando para outras pessoas, e quando ficamos sabendo, temos várias pessoas orando e apresentando a Deus o seu pedido da sua vida. Então você nunca está sozinho diante de Deus. Então nesta quarta-feira, no dia 1º, nós temos um tempo para oração e estimulamos que você participe até em jejum, se você quiser. Fica um tempo especial diante de Deus, a partir das 6 horas da manhã até o meio-dia. Você pode então vir aqui às 6 horas da manhã, se você for viajar, passear, fazer alguma coisa. Você participa primeiro aqui um pouquinho, depois vai passear com a família. Se você quer acordar mais tarde, nesse dia você acorda mais tarde, dá tempo de você vir aqui depois 10, 11 horas e participar com a gente. E algumas pessoas, como de costume, têm nos abençoado muito, porque chegam aqui às 6 horas da manhã e ficam até o finalzinho, e nós ficamos juntos todo esse tempo. Nós oramos pelas nossas vidas, oramos pelas nossas famílias, oramos pela igreja, os ministérios, que é o objetivo da oração deste mês. Nós oramos por tantas coisas, pela igreja, pelos pedidos que são colocados diante de nós, uma lista bem grande, todos são lembrados. Então é um tempo muito importante, você está convidado. Lembro de Jesus falando com os discípulos: nem uma hora pudeste ficar comigo? E isso sempre me incomodou pessoalmente. Então eu estou trabalhando porque eu não quero sentir esse peso. Eu quero poder ter oportunidades de estar com Deus. E você também pode ter. Então, dia 1º, das 6 até o meio-dia, você pode participar. Nós temos a campanha do óleo que foi citada aqui, onde nós estamos arrecadando óleo de cozinha para o Lar Batista de Crianças. Basta você trazer, os átomos estão recolhendo. Os átomos são um grupo de juniores aqui da nossa igreja. Eles estão recolhendo e vai ser enviado para o Lar Batista. Tem uma outra coisa bastante importante no nosso boletim, que está do lado esquerdo aqui, está escrito Semana da Família. Eu queria que você desse muita atenção. Os cartazes chegaram, mas não estão aqui na minha mão. Mas nós temos os cartazes e alguns convites que chegaram, que foram impressos, falando da Semana da Família. Eu queria que você pensasse como esses temas são importantes para serem discutidos entre a sociedade, para serem tratados, como a gente pode abençoar vidas tratando desses assuntos. Na quarta-feira, dia 8 de maio, crianças e espiritualidade, como desenvolver uma espiritualidade equilibrada durante a infância. Na quinta-feira, 9 de maio, desafios para uma terceira idade feliz. Dia 10 de maio, internet, Twitter, Facebook e filhos, adolescentes. O que faço com tudo isso? 11 de maio, 11 de maio é às 15 horas. Mulher moderada, administrar sentimentos e equilibrar o peso. Assuntos contemporâneos, né? Que falamos todos os dias, que são preocupantes da nossa vida. E você está sendo convidado a estar aqui, a aprender sobre isso e trazer pessoas que precisam aprender sobre isso. No dia 12 de maio, domingo, mais um café da manhã, em homenagem às mamães, com a participação das nossas crianças. Sempre é um culto emocionante, um tempo muito especial. E à noite vamos fechar com o culto das famílias,
onde eu queria que você convidasse a sua família, os seus parentes, todas as pessoas que você ama, para estarem juntos aqui. Nós vamos ter um culto abençoando as famílias, orando e intercedendo por elas. E isso também faz parte da campanha da Junta de Missões Nacionais, que é os 100 dias de oração. Nós vamos orar pelas famílias. E começa aqui no Dia das Mães e vai até o Dia dos Pais. 100 dias de oração, intercedendo pelas famílias. Veja como tem tantas coisas importantes. E eu queria que você não se esquecesse. Leva o boletim para casa durante a semana, ora por estas coisas. Ajude-nos a abençoar vidas. Você é uma maneira, você é um caminho que Deus vai usar, uma pessoa que vai ser usada por Deus para abençoar alguém também. Então é muito importante que você olhe com muito carinho todos esses programas e você participe conosco. Só uma informação, na segunda coluna, lá no finalzinho, está escrito dia 18 de maio, a Feira Missionária, mas isso foi cancelado por alguns outros motivos que envolviam outras igrejas e foi cancelado, não faremos a Feira Missionária, por isso na coluninha do lado direito ela não está mais presente. Bom, tem muitos avisos, muitas coisas acontecendo. Quero testemunhar o café da manhã de hoje com relação à EBD. Tivemos um café especial para nos fortalecermos na EBD, Escola Bíblica Dominical. E então começamos com uma boa comunhão, falamos um pouco sobre a aprendizagem, depois fizemos o famoso brainstorm, com os próprios irmãos participando com as suas ideias para melhorarmos e aperfeiçoarmos a nossa escola bíblica dominical. Foi muito feliz, os irmãos comentaram, saíram daqui animados. Eu ouvi muitos comentários, porque os irmãos puderam participar, deixando as suas ideias, os seus comentários. E aí está o desafio para a liderança, que vai ter que receber tudo isso, tabular tudo, medir tudo e trabalhar para que isso se torne ainda questões abençoadoras para a nossa igreja. Eu estou bastante feliz como pastor por ver os irmãos participando e comprometidos com isso. Tínhamos um grupo muito bom de irmãos de manhã e a nossa EBD tem sido valorizada pelos que têm vindo. E se está sendo valorizada, com certeza os irmãos estão sendo abençoados. Será que é isso mesmo? Estou certo disso? Graças a Deus por isso. Os irmãos têm sido abençoados, tem sido muito importante para as nossas vidas e por isso eles estão engajados em aperfeiçoar, em melhorar e participar de tudo isso. Eu dou graças a Deus. Eu queria orar por todas essas programações e eu queria que você se comprometesse diante de Deus, de fazer a sua parte, para que no dia que aconteçam essas atividades, para que no dia que os nossos átomos entreguem óleo, no dia que estiver acontecendo cada um dos programas da família, na quarta-feira, no feriado, quando chegarmos aqui às 6 horas da manhã, estivemos aquele grupo reunido aqui para orar, que em cada um desses momentos nós vejamos a aprovação de Deus, a bênção de Deus sobre cada uma dessas atividades. Você pode orar comigo em favor disso? Feche seus olhos então. Senhor, quanto trabalho, quantas coisas para serem feitas. Mas, na verdade, se compararmos aquilo que o Senhor tem feito por nós e o trabalho do Senhor a nosso favor, ainda fazemos muito pouco. Mas graças ao Senhor, que o Senhor não põe isso numa balança. E graças a Ti, ó Deus, as Tuas misericórdias são sempre maiores do que aquilo que a gente pode oferecer ao Senhor. Mas o que oferecemos com o nosso coração, com nossa disposição. Temos muitos impedimentos, o tempo, a vontade, às vezes o entendimento, às vezes a maneira como olhamos. Há tantas coisas que dificultam a nossa participação, mas nós queremos interceder ao Senhor por cada uma dessas atividades. Queremos interceder, ó Deus, por outras atividades que acontecem. Como hoje, quando a irmã Eleni estava ali na MCA, Deus trazendo uma palestra tão importante, tenho certeza que as vidas foram abençoadas ali, pelos cultos de oração de quinta-feira à tarde, os cultos de oração de quinta-feira à noite, há tantas atividades, ó Deus, que estão acontecendo, onde muitos têm se encontrado com o Senhor. E nós agradecemos por isso. Vidas têm sido movidas, vidas têm sido transformadas. Na nossa EBD, ó Deus, a Escola Bíblica Dominical, muitas coisas têm acontecido. Muitas vidas também têm se encontrado com o Senhor. Temos discutido a Tua Palavra e aprendido do Senhor.
e assim caminhamos melhor no sentido de amar a Deus, de conhecer a Deus. E eu quero agradecer a Ti, porque todas essas coisas têm acontecido nesta igreja e as nossas vidas têm sido abençoadas. Continua tratando os nossos corações e permita-nos viver tudo que o Senhor tem nos dado com grande alegria, com grande responsabilidade, fazendo todas as coisas como ao Senhor. Recebe-nos em nome de Jesus. Amém. Testemunhe as nações pelo poder do Espírito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Agora teremos nosso momento missionário, encerrando a nossa campanha de missões mundiais com a irmã Ruth. Boa noite, que bom poder retornar aqui à igreja, poder ver os irmãos, poder voltar do acampamento que eu estive nesse final de semana, recarregando a bateria, ouvindo tantos testemunhos, tantas histórias, tantas coisas. E o que mais me chamou a atenção nesse final de semana, dessa vez no acampamento missionário, foi os missionários pedirem oração. Quando todos que iam testemunhar, eles batiam nessa tecla, irmãos. Orem por nós, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, no campo tal está acontecendo determinada coisa. Mas como é bom a gente ver o poder de Deus diante de todas as situações. Isso alegra o nosso coração. O missionário tentando de todas as formas, estando lá na frente no campo da batalha, né? E buscando e ganhando almas para Jesus de todas as formas, Em breve nós teremos mais um missionário em nossa igreja. Eu vou combinar direitinho com o pastor para ser num domingo de manhã, e vou dizer para você, vai valer a pena você vir conhecer esse missionário. Mas prepare seu coração, que se você não estiver pronto para ver algo muito diferente, é melhor não vir. Pastor? Porque às vezes o missionário vem, se apresenta de determinadas maneiras, que a igreja até fica meio chocada com o que vê. Mas nós precisamos ver. E eu garanto para vocês que vai ser bem diferente, que vai valer a pena ouvir o testemunho desse missionário que já está conosco já há algum tempo, atuando aqui no estado de São Paulo. Vai valer a pena você saber um pouquinho mais do que Deus tem feito e como Ele tem feito. Mas a gente sempre fala de missões, né, que o missionário vai lá, faz tal, mas a gente nunca volta aqui para dizer como é que está agora, depois de alguns anos, o que acontece, né? Como que é essa história do campo missionário. Então eu separei um vídeo hoje, contando para nós, mostrando como está a Guiné-Bissau depois de 18 anos que nós entramos no campo missionário com o pastor Joé de Venturini, um médico. Muita gente conheceu, hoje ele está em Portugal. Então vocês vão ver um pouquinho do que está acontecendo lá na Guiné e como foi o resultado do trabalho com o pastor Joé, de uma maneira da gente continuar orando. Eu também tenho notícia para vocês do campo do missionário Egnomar. Essa semana, se tudo der certo, eu e o pastor vamos estar visitando esse missionário. Ele foi um dos que esteve aqui esse ano, trabalha lá no Jabaquara. É porque eu ouço muito os missionários, irmão, depois eu não consigo mais saber se eu ouvi aqui, se eu ouvi lá, se foi aonde eu ouvi ele. Então, as histórias, para mim, um pouco, às vezes, eu penso que falou e não falou aqui, né? Mas eu acho que ele contou a respeito do problema da batalha espiritual que estava tendo lá, né, pastor, quando ele veio? Também não sabe onde ouviu. Quando a gente começa a ouvir o missionário em vários lugares, a gente já não lembra mais. Contou. Então, eu pude estar mais perto esse final de semana com a irmã Zumira, nós conversamos bastante, e ela me contou que aquela história que ele contou da menina dele recebeu umas bonecas, né? Então, o marido da mulher que entregou aquelas bonecas adoeceu. E ela teve a oportunidade de visitar essa senhora. E o interessante é que essa senhora
ela dizia que ia muito à igreja e agora, na doença, essa igreja não vai visitá-la. Ela falou, olha que coisa interessante. Primeiro ela tentou algo ruim, né, através das bonecas, vocês lembram? Com a família do missionário. Agora o marido adoece, teve, se eu não me engano, foi um AVC. E quem vai visitá-la é a missionária. E ela fez alguns comentários com a missionária, dizendo então o fato dessa igreja que ela ia não se quer fazer uma visita, não ajudá-la, né, de maneira alguma. Então ela está com o coração quebrantado. E então a Zulmira comentou comigo, falou, olha que interessante. E agora, mesmo com tudo que ela tentou de ruim, somos nós que estamos lá tentando ajudar. E como nós estávamos no acampamento ouvindo muito sobre fazer missões aqui, cá e acolá, né, Samaria, Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria, né? Então é aqui na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, né? Então ela disse assim, precisamos fazer algo, eu preciso fazer algo mais palpável para essa senhora entender o motivo de nós estarmos aqui. E o missionário então, né, ele procura a gente como igreja, né, para ajudá-la. Ela disse assim, eu preciso de fralda descartável para levar para esse senhor, né, para mostrar para ela que nós amamos essa família muito além, porque não somos nós quem a amamos, é Jesus quem a ama e ama acima. Deus quer ganhar essa família para si. Ela falou, Ruth, consegue para mim alguma fralda descartável? Irmãos, missionário é assim, pede de tudo mesmo. Eu não sei, se você tiver um pacote de fralda descartável de adulto na sua casa, traz para mim. Terei prazer de levar para ajudar essa missionária lá. Vamos assistir o nosso vídeo. As cicatrizes foram abertas pela ultrajante colonização e severa crise política que culminou na Guerra Civil. É um país que tem muitas necessidades. É difícil, mas o trabalho está sendo feito graças ao poder do Espírito Santo, porque não somos nós, somos representantes, mas é o Espírito Santo que está fazendo o trabalho. Nessa terra árida, a esperança de novos tempos nasceu em 1995, quando a Junta de Missões Mundiais enviou os missionários Joed Venturini e Ida Helena para Bissau. Um ano depois, o casal recebeu o desafio de ir para Bafatá, com a finalidade de trabalhar nas aldeias da tribo Fula. Por lá, implantaram projetos bem-sucedidos, uma escola, uma clínica e uma rádio comunitária. O campo está perto de completar 20 anos e os projetos foram ampliados sob a responsabilidade de novos obreiros. É com grande alegria que estamos aqui apresentando a Guiné-Bissau para os irmãos. E nós estamos aqui na cidade de Bafatá. Eu estou aqui há 2 anos e vim para fazer a obra de Deus. Adulai é uma das pessoas que foram alcançadas nesse tempo de trabalho. E quando decidiu aceitar a Jesus, há alguns anos, enfrentou uma série de dificuldades, mas nunca pensou em desistir. Foi fiel e hoje ele é pastor e missionário autóctone pela Junta de Missões Mundiais. Converti com o pastor Joed, mas já há 3 anos fui aprovado pela Junta das Missões Mundiais como missionário autóctone para
ficar à frente de um trabalho lá em Gabo, no meio dos muçulmanos. É uma região predominantemente muçulmana, 98% da população é muçulmana, fulas e mandingas, e que o desafio é muito grande, mas Deus está fazendo muita coisa e muitas pessoas estão aceitando o Senhor Jesus Cristo. Desde que o campo foi aberto, iniciativas nas áreas de educação, saúde e bem-estar preparam o terreno para a semeadura da palavra. Guiné-Bissau tem um quadro muito triste em relação à educação. O PEP tem feito a diferença aqui na Guiné-Bissau. Além do PEP, nós trabalhamos também com formação de obreiros. Nós trabalhamos com mulheres que querem ser alfabetizadas e também treinamos pessoas para alfabetizar adultos. A gente está aqui chegando próximo da Tabanca Campano para desenvolver um trabalho do POP. As pessoas estão nos aguardando para a gente desenvolver esse trabalho de evangelização e programa odontológico nas crianças da Tabanca. O projeto Semeando Vidas é um projeto composto de várias fases. Trabalha com mulheres grávidas até o bebê nascer e ela terminar a amamentação. Durante o atendimento, a gente vai conversando com a mulher. Com isso, a gente quer diminuir o número de mortalidade infantil, diminuir o número de mulheres que morrem antes, durante ou depois do parto. E também, é claro, que ela possa ter uma vida abundante em Cristo Jesus. A toda a nação, povo, tribo e lugar. A toda a nação, povo, tribo e lugar. De Cristo Jesus é preciso falar. De Cristo Jesus é preciso falar. A glória de Deus tem se manifestado em Guiné-Bissau e os milagres só acontecem porque missionários cruzaram o Atlântico para pregar o Evangelho. São histórias e depoimentos marcantes que testificam a importância de servir. Nós temos muitos testemunhos do que tem acontecido através do trabalho com o PEP, mas uma das coisas que me chamou a atenção é de uma criança. A criança, ela ouviu falar de Jesus, aprendeu sobre Jesus, se converteu, entregou sua vida para Jesus e na sua casa ela tem feito a diferença. Os pais tinham o costume de amarrar amarras, né, de proteção, e aquela criança chegou para os pais e falou: mãe, tira esse amarra, porque agora eu confio em Jesus, quem me guarda é Jesus. Essa criança se chama Fatumata. Hoje ela tem 2 anos, mas há 1 ano e meio atrás, ela estava muito doente, passando muito mal. Então a mãe com ela, nós levamos até a Clínica Batista e lá ela recebeu atendimento, também oramos por ela. E hoje essa criança está bem, está brincando e a mãe agradece pelo milagre que Deus fez. Nada disso seria possível sem fé e doação, sem pessoas simples que tivessem aceitado a missão dada por Jesus. Ide e pregai o Evangelho, sem aqueles que acreditam que sonhos são feitos para serem realizados. Não fique de fora do que Deus tem para você. Missionário no campo não faz esse trabalho sozinho. Nós queremos agradecer desde já você que tem nos ajudado e também pedir para que você que ainda não tem nos ajudado possa fazer a sua parte. Nós agradecemos porque vocês estão orando por nós, mas eu gostaria de pedir, ore, continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo com esta obra que não é minha, mas é do nosso Deus. O desafio é grande,
mas estamos sendo salvos, estamos sendo protegidos pelo poder do Espírito Santo. Isso é que a gente tem para poder compartilhar com os irmãos e pedir para que Deus levante mais pessoas intercedendo para nós e ajudando, porque o trabalho são vocês que estão fazendo o trabalho, não somos nós. A sua oferta tem chegado ao campo missionário, por isso os missionários da Junta de Missões Mundiais agradecem de coração a todos vocês por se colocarem na frente dessa batalha. Tenha certeza que a sua oferta chega ao campo missionário e vocês já viram os frutos. Hoje lá tem um missionário da própria terra, que fala a sua própria língua, que conhece o seu povo e tem amor também. Deus colocou no coração dele amor também pelas almas perdidas. Por isso nós vamos cantar a toda nação, tribo, povo e lugar. Enquanto nós estivermos cantando, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta especial para missões mundiais. Como você identificar no envelope, assim vai ser enviada a sua participação. A toda nação, povo, tribo e lugar, de Cristo Jesus é preciso falar. O Espírito Santo agindo em nós nos dá o poder para testemunhar. Que sou é pra teu louvor, usa-me com teu poder. No meu viver testemunha serei da cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Eis-me aqui.
para o Felipe vir aqui à frente, orar ao Senhor, consagrar os dízimos, as ofertas e orar pelos missionários que estão por todo lugar no mundo, para que eles continuem sendo sustentados e amparados, para que continuem fazendo essa boa obra. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado porque estamos aqui em Tua presença, ó Pai. E eu te agradeço porque o Senhor nos deu a oportunidade de te devolver, ó Pai, aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor permitiu que nós pudéssemos receber para te devolver a Tua parte, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, pela vida dos missionários, que são aqueles que estão no campo, ó Pai, que são aqueles que vão à frente, que são aqueles que estão batalhando, lutando uma guerra não apenas espiritual, ó Pai, para que vidas possam ser salvas, para que o Seu reino, ó Pai, seja engrandecido. Nós te pedimos pela vida deles, ó Pai. Nós te pedimos para que nossos corações se encham de Ti, ó Pai, para que possamos entender da Tua grandeza, ó Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. No seu boletim tem um versículo, Tito 3,14, que diz assim: cumprindo o ministério, que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. E essa seja a nossa oração. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 6. Um texto que já tivemos oportunidade de estudar outras vezes ou de outras maneiras, mas eu gostaria de olhar novamente para esse texto. Eu fiquei pensando em algumas coisas esses dias e por isso quero compartilhar esse texto. Estava pensando em missões, pensando na EBD, pensando em tantas coisas que envolvem a nossa igreja e esses trabalhos. E eu fiquei bastante preocupado e ao mesmo tempo desafiado por Deus para estarmos preparados para todas estas coisas que Deus nos tem permitido viver, experimentar e conhecer. Fiquei pensando nos missionários que estão em outro lugar do mundo e precisaram aprender a cultura, às vezes a língua, e chegaram lá para se instalar. E é o primeiro missionário que vai, chega lá, ele não tem nada. Ele começa do nada. Ele vai procurar uma casa para morar e depois vai pensar como vai fazer, vai procurar onde é o açougue, a padaria, o mercado, se tiver, né? Se não, vai procurar onde é que eles plantam os vegetais, onde eles criam a cabra, o bode, o boi, a vaca, para a galinha, para ele poder ter a sua alimentação. E ali começa um trabalho. Fiquei pensando, o que esta pessoa vai falar a respeito de Jesus? Talvez pensemos assim, mas ele fez um bom curso, ele teve um bom preparo, ele estava preparado. E exatamente esse é o ponto, irmãos. Preparado para aquilo que Deus tem para fazer através de nós. E o bom é que ele soube responder esse chamado, ele entendeu o que era esse chamado. E quando Deus disse, olha, você vai sair então aí da onde você mora, você vai deixar os seus parentes e vai embora, mais ou menos o que Deus fez com Abraão, né? E ele assume e fala, então eu vou, e ele vai. Ele se prepara, ele estuda, ele aprende e vai embora. Mas como disse Wesley, muitos de nós não temos o chamado para ir para um outro lugar. Aí você diz, ufa, que bom, graças a Deus, né? Não preciso sair daqui. Mas parece que muitos então, porque não precisam sair daqui, também não atendem o chamado de Deus. E às vezes é muito mais simples. Mas fala, bom, agora estou bem aqui, alguém está fazendo alguma coisa, e porque acha que alguém está fazendo alguma coisa, então a gente se acomoda e perdemos a oportunidade de atender o chamado de Deus, de sermos usados por Deus. Eu não sei o quanto você entende desse privilégio, ser usado por Deus. O quanto significa isso, o envolvimento espiritual que está nessa tarefa de ser usado por Deus. Porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós nasceu em santidade.
Nenhum de nós nasceu em plenas condições de dizer para o outro: eu sou melhor que você, por isso eu tenho algo a te dizer. Todos nós estamos em uma situação condenatória diante de Deus. E a graça de Deus nos alcança então, e quando compartilhamos alguma coisa, compartilhamos isso por causa dessa graça de Deus. Mas então é preciso que haja um preparo, é preciso que haja um conhecimento. E a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, ela pretende fazer isso, nos preparar, fazer-nos conhecer a palavra de Deus. Nós vamos estudar um pouco sobre isso nesse texto de Oséias. E nós vamos ver algumas coisas, como são interessantes a maneira como podemos aprender. E eu quero expor aqui um grande erro que é muito comum nós cometermos. Então hoje nós vamos ser bem abertos, expor um grande problema que temos, que às vezes pensamos ser uma solução, mas pode ser um problema. Às vezes lemos um texto bíblico, nos firmamos nele e vamos pensando que já entendemos tudo e já conhecemos tudo de Deus e agora estamos fazendo exatamente o que Deus quer. Às vezes nós procuramos um texto bíblico porque nós decidimos alguma coisa e eu quero procurar um texto bíblico que diz: olha, o que eu escolhi para mim vai ser abençoado por Deus porque está aqui. Outra coisa que acontece muito é que nós queremos esta ligação com Deus. Mas acordar 6 horas da manhã, num feriado, para vir na igreja, com aquele frio, né? Justo no feriado, você diz assim: é muito trabalho, não tem um jeito mais fácil? Se eu colocar um CD no carro e ficar ouvindo uma boa música, eu já não estou na presença de Deus? Às vezes sim, mas nem sempre. E é isso que eu quero expor para os irmãos hoje. Não quero que ninguém fique escandalizado, mas eu quero que todo mundo seja muito criterioso. Eu queria que você estabelecesse um critério para você, para que você realmente esteja preparado, para que você possa responder a um chamado quando Deus falar para você. Porque eu nunca queria ouvir de você o seguinte: olha, eu escutei uma música, ela diz isso, eu vou repetir para você. Mas eu queria muito que quando você tivesse uma oportunidade, você pudesse dizer: eu sei o que Deus diz a respeito disso, eu vou ler para você. É diferente, não é? Porque a música vai expressar bons sentimentos. Algumas músicas vão identificar a palavra de Deus. E eu quero fazer essa avaliação com você. Oséias capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Quero que você escute esta música. Nós vamos colocar o vídeo, vai ter a letra e você vai escutar. E vamos avaliar esta música com o texto que nós lemos. Por favor, Júlio, pode colocar. A unção em
Você identificou que essa música, ela usa esse texto que nós lemos. E eu confesso para vocês que quando eu escuto essa música, lembro de alguns anos atrás, quando ela foi lançada e quando era tocada em todas as rádios evangélicas, e nós ouvíamos e cantávamos na igreja. Ela expressava algo muito importante para nós. E tem uma mensagem muito profunda de que nós buscamos solução para as nossas dificuldades. E quando a gente ouvia um médico em Gileade, a unção em Gileade, aquilo trazia um conforto para o nosso coração, uma paz. Eu ainda tenho as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, ainda quando escuto essa música. Mas ainda assim, depois, quando eu fui olhar o texto bíblico e fui aprender sobre o que eles estavam dizendo nesta música, aí eu fiquei muito triste pelo resultado que foi a comparação do que nós lemos. Quero ver com vocês, então, os textos. Foi colocado no começo do vídeo o texto de Jeremias 8:22. Mantenha aberto aí em Oséias 6, mas vá comigo ali em Jeremias, no capítulo 8, versículo 22, quando existe essa pergunta que foi feita. Está escrito assim: porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Gileade é uma região, então, conhecida por seu bálsamo. Um bálsamo extraído da casca de uma árvore. E esse bálsamo era um líquido branco e tinha as suas qualidades anti-inflamatórias, bastante importante para a saúde das pessoas. Gileade é citada anteriormente numa outra história bastante importante que vocês vão se lembrar, a história de José, quando os seus irmãos, cheios de ciúmes, jogaram José lá no poço para que ele morresse. Eles queriam que ele morresse, eles não aguentavam mais José falando dos seus sonhos, falando da autoridade que Deus tinha dado para ele, e eles resolveram acabar com ele. E aí um dos irmãos falou assim: melhor do que a gente matar ele, a gente vender. Vendeu para quem? Para um grupo que estava vindo de Gileade. E eles tinham, inclusive, em posse o bálsamo que eles estavam trazendo de Gileade e estavam indo lá para o Egito. Então venderam José, e José foi para o Egito exatamente com um grupo lá da cidade de Gileade. Eles estavam trazendo esse bálsamo para levar para o Egito. Então Gileade era conhecida por ter esse bálsamo que foi citado na música, e nós estamos vendo aqui. Mas quando você olha um pouquinho para o contexto de Jeremias 8, esse versículo 22, se você olhar alguns versículos antes, você vai vendo como Deus está chateado com este grupo, com o povo de Israel. Antes do versículo 3, na minha Bíblia, está assim: a apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável. Deus está irado com o seu povo pela desobediência do povo de Deus. Deus não aguenta mais a obstinação do povo. Deus está bravo com o povo e está colocando para o povo a sua punição, resultado da sua desobediência. Então, quando é feita essa pergunta no versículo 22, porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? A ideia é justamente o seguinte: mesmo que você procure o bálsamo, mesmo que você procure o médico, não há cura. É o que o próprio texto 22 está dizendo. Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Se lá tem o bálsamo e tem o médico, por que o meu povo não foi curado então? É um contraste que Deus está fazendo. Porque eles achavam então que apenas buscar a Deus nas suas obrigações, e não lá no profundo do coração, não na obediência, conhecendo a Deus. Se você for para o capítulo 46, ainda de Jeremias, no versículo 11, nós vemos essa mesma mensagem: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito, debalde multiplicas remédios. : não há cura para ti.
É em vão você vai atrás de medicamentos, você vai em busca e vai tentar todas as coisas. Você vai multiplicar os seus remédios, você pode até gileade, pode encher de bálsamo, não há cura para você. Deus está muito bravo com o povo. Quando nós vemos, voltando a Oséias agora, volte lá para Oséias capítulo 6. Quando nós vemos esses 3 primeiros versículos, e nós vemos aparentemente um arrependimento da desobediência a Deus. E eles dizem: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, faz a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aquela chuva que vem depois da época da seca, que vem de repente e começa a regar a terra novamente. Eles estão certos que basta eles se pronunciarem diante de Deus de alguma maneira, que tão certo como essa chuva sempre vem, também Deus vai voltar para eles, Deus vai recebê-los. Se você pensar comigo, o que é esta declaração de arrependimento? A gente fica pensando, mas é uma declaração verdadeira ou não? Vamos fazer o seguinte, como fazemos na IBD, como devemos fazer, e a gente faz nos cultos familiares. Vamos olhar um versículo antes e um versículo depois, para a gente ter uma ideia do que está sendo falado nesse meio aqui. Veja o último versículo do capítulo 5, que diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aí vem essa declaração do povo, e no versículo 4, então, agora, depois dessa declaração do povo, Deus fala assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Você acorda de manhã, você olha, tem uma névoa danada, está um frio tremendo, como é que a gente vai fazer? Aí quando você sai com aquele montão de blusa, passa 5 minutos, sumiu a névoa toda, apareceu aquele sol, você já está suando, não sabe fazer com aquelas 5 blusas e um par de luva que você tem na mão, não é assim? É isso que o texto está dizendo. A maneira deles se pronunciarem diante de Deus é como essa névoa da manhã. Vem cheio de vontade e logo esquecem tudo, acabou, sumiu, desapareceu, ninguém quer mais nada. É exatamente isso que o texto está dizendo. Ainda que algumas pessoas possam interpretar que esse texto era um arrependimento verdadeiro, quando a gente vai procurar nos comentários e alguns estudiosos, todos eles chegam à mesma conclusão: este arrependimento não é verdadeiro. É um arrependimento superficial. Sabe quando alguém fala com você: o que você está fazendo? Você fala: desculpa aí. Na verdade, você não está pedindo nem desculpa, nem perdão. Você só quer se livrar desse problema. Você fala: desculpa aí, está tudo bem, deixa para lá. E você não está interessado em resolver o problema. E é isso que Deus está mostrando com esta palavra. Deus está dizendo: o povo é irônico. Ele fala: não, vamos lá, vamos voltar ao Senhor, vamos voltar às coisas. Vamos voltar às atividades, vamos voltar às nossas liturgias, aos nossos rituais. E aí Deus vai voltar para a gente também. É só a gente voltar a fazer o que a gente sabe que tem que fazer, e Deus vai voltar também. A partir daí eu quero fazer outras comparações. E ainda falando um pouco da música, eu quero que você olhe comigo no versículo 8. Se Gileade, então, é uma cidade do bálsamo, e nós vimos um texto que falava isso lá em Gênesis, veja que o próprio texto de Oséias fala sobre Gileade. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade calcada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Os homens que deveriam ser referência religiosa, que eram os sacerdotes aqui, eles estavam assaltando pessoas, assassinando pessoas, eles estavam dominados por outros pensamentos que não eram os pensamentos de Deus.
mas mantinham a sua autoridade religiosa e faziam isso em nome dessa autoridade. E as Escrituras estão dizendo, então, que Gileade se corrompeu. E agora o que está dizendo aqui não é sobre o bálsamo de Gileade. Está dizendo como essa cidade foi dominada pelo próprio interesse humano e o homem corrompido apenas deixou que o próprio caminho da sua carnalidade aparecesse. Quando eu vejo estas coisas, essa maneira de olharmos esses 3 versículos, e como as Escrituras apresentam Gileade nesse mesmo texto, e olho e escuto esta música que nós escutamos, eu percebo o seguinte: eles erraram muito feio. Eles foram totalmente contra as Escrituras no próprio texto que eles se propuseram a fazer a música. Eles acharam muito bonita a história de Gileade, e eles sabiam que Gileade tinha isso, mas nesse ponto em que eles estão falando desse texto, Gileade não é mais nada daquilo. E quando eles olham para este arrependimento, eles olharam talvez de relance esses 3 versículos e falaram: lindo, maravilhoso, esse texto fala de arrependimento, vamos fazer uma música sobre arrependimento. Mas eles não perceberam que esse arrependimento retratado aqui é justamente o arrependimento falso e superficial. Como o povo estava tremendamente perdido, como o povo estava longe de Deus e achando que por fazer as coisas ali e voltando aos seus rituais, Deus então voltaria para eles, esqueceria, deixa para lá, não tem problema, e Deus não agiria com justiça, só com amor, como muitos pensam hoje. Deus é amor, mas esquecem que Deus também é justiça. Então o que aconteceu? Eu não sei por que eles continuaram essa música, porque ninguém falou com eles: olha, mas o texto não está dizendo isso, porque ninguém leu o texto e era só continuar. Eles leram até o versículo 3 e fizeram o versículo 3, porque não chegaram até o 8 e falaram assim: não vamos falar de Gileade, porque nesse contexto Gileade não é nada disso. Eu não sei por que fizeram isso, mas a gente ouvia essa música e dizia: como nós somos abençoados pela palavra de Deus cantada nessa música. E depois nós percebemos que estávamos errados. Irmãos, nesse ponto, a resposta que nós obtivemos do grupo que fez isso foi o seguinte: você tem que olhar para o contexto geral. Eu concordo que eu tenho que olhar para o contexto geral. Que bom que a gente pode olhar para o contexto geral. Mas se eu olhar para o contexto geral, o Brasil é uma maravilha. Nós temos heróis incríveis, como Dom Pedro I. Não foi um grande herói? Você conhece um pouco da história e você sabe que ele foi um grande herói. Mas quando você começa a entrar nos detalhes, então aí a coisa muda um pouco. Você tem amigos muito bons, mas você sabe também que eles não são perfeitos. E alguma hora ou outra ele já errou em alguma coisa. Você sabe que uma hora ou outra aconteceu alguma coisa que não foi muito boa, e que você precisou exercer perdão para a vida dele. Mas também o inverso já foi ao contrário. O seu amigo confiou em você, mas uma hora você teve que recorrer ao perdão do seu amigo, porque você também errou. Então essas coisas vão ficando evidentes. E quando eu olho para os detalhes, então, eu não posso esquecer dos detalhes. E quando eu estudo as Escrituras, eu não posso estudar as Escrituras pensando no geral. Se eu estou estudando as Escrituras, é porque justamente eu quero conhecer os detalhes de Deus. Eu quero aprender sobre Deus, eu quero aprender sobre a sua maneira de ver as coisas. Eu quero ver esses erros terríveis do povo de Israel nessa época e dizer: mas eu não vou fazer a mesma coisa. Ou talvez eu perceber: mas eu estou fazendo a mesma coisa. E eu parar com isso e corrigir a minha vida. Eu quero olhar todos esses detalhes, porque é uma coisa muito importante para ser tratada quando lemos as Escrituras: nosso relacionamento com Deus. Vamos continuar vendo o texto. Vendo então os versículos de 1 a 3, um arrependimento superficial. Como o povo estava perdido, como aquilo estava longe de ser o que Deus gostaria. Nós vemos o julgamento de Deus, ou antes vemos a decepção de Deus no versículo 4. Deus está decepcionado. E eu li o texto de uma forma rápida, sem expressão nenhuma, mas eu fico pensando em Deus falando, como está aqui no versículo 4: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? E Efraim aqui é citado como reino do norte e Judá como reino do sul, considerando a divisão dos reinos.
porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho de madrugada que cedo passa. É Deus saber que o povo vai falar com ele e logo já se esqueceu, que combinou uma coisa e logo já se esqueceu. É Deus conversar com o povo sabendo, logo eles vão me trair novamente. Logo eles vão desobedecer de novo. Logo eles estão contra mim de novo. E não eram coisas simples. O povo estava colocando esculturas, imagens. Exatamente uma das coisas mais terríveis para Deus. Não pode haver outros deuses além de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. E o povo estava adorando outros deuses e colocando imagens diante de si. E Deus estava revoltadíssimo com o povo. O que eu vou fazer com vocês, Efraim? O que eu vou fazer com vocês, Judá? E aí veio o julgamento de Deus no versículo 5. Por isso os abati pelos profetas. Deus usa os profetas como Jeremias, que falou duro com o povo. Que dizia, eu queria que Deus me desse lágrimas, eu queria chorar pelo povo mais e mais, porque o povo está corrompido, se perdeu, está totalmente longe da ideia de Deus. Eu fiquei pensando, quando o povo diz assim, conheçamos ao Senhor, você viu isso aqui no versículo 3, conheçamos ao Senhor. Parece que tem um outro objetivo, vamos conhecer o Senhor, porque conhecendo Deus a gente sabe como contornar a situação, como dar uma amenizada na situação. Você não vê o interesse, vamos conhecer a Deus para que a gente possa demonstrar o nosso amor para Ele, mas vamos conhecer a Deus porque aí a gente consegue, achar um jeitinho brasileiro para tratar esse problema diante de Deus. O conhecimento de Deus foi trocado pelo pragmatismo. Então a gente faz o seguinte, a gente volta a fazer as coisas que nós paramos, a gente volta. E o povo não tratou o seu pecado, simplesmente eles tinham parado os sacrifícios, eles tinham parado os holocaustos, eles tinham parado aquilo que é uma aliança que Deus tinha feito com eles, era parte deles. Então eles falaram assim, vamos recomeçar, vamos fazer. Talvez, se eu puder fazer essa comparação, ela não vai ficar boa. Não vai ficar boa, mas pelo menos para você ter uma ideia. Talvez seja como assim, a gente está afastado de Deus, a gente está em pecado, fala assim, vamos voltar para a igreja. Domingo a gente começa indo no culto, a gente vai lá, canta, a gente ora, e está tudo certo. Aí Deus vai esquecer meu problema, vai ficar tudo bem. Talvez seja como aquela pessoa que você ofendeu terrivelmente, ou que você traiu, seja de uma maneira muito grande ou não, e no dia seguinte você simplesmente fala assim, ei, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Tal, e vai tratando as coisas como se nada tivesse acontecido, como se ela pudesse esquecer aquilo que aconteceu. Então o povo está pensando num pragmatismo. A gente vai fazendo as coisas aí, que logo Deus se esquece. Mas Deus fala uma verdade no versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Eles estavam retomando os sacrifícios e os holocaustos oferecidos ao Senhor. Deus fala, que bom que vocês estão fazendo isso, mas isso não tem validade. Você consegue entender as duas coisas que Deus está pedindo aqui? Porque eu quero misericórdia, porque eu quero conhecimento de Deus. Para quem nós aplicamos a misericórdia? Para o próximo. Eu não posso aplicar misericórdia para Deus. Deus não precisa da nossa misericórdia, mas o próximo precisa. O próximo precisa da nossa misericórdia. Ele precisa que nós ajudemos, que nós tratemos. Ele precisa que nós perdoemos, precisa que nós ensinemos, precisa que nós tratemos a vontade de Deus, precisa que nós evangelizemos, precisa da nossa participação, do nosso envolvimento na vida dele. Misericórdia. Talvez você olhe e fale assim, mas ele não merece. Por isso, Deus fala que eu quero misericórdia. Porque você vai olhar e falar assim, mas eu não tenho vontade. E Deus vai falar, mas eu quero misericórdia. Mas ele não fez nada para mim, eu nem sei quem que ele é. E aí Deus fala, por isso eu quero misericórdia. Então misericórdia é o próximo. E conhecimento de Deus? Para quem resulta o conhecimento de Deus? Vou dar um exemplo bastante interessante. Nesse ano, eu e a Ana Cláudia vamos fazer 20 anos de casamento. Ufa, 20 anos, hein?
Nós vamos fazer uma comemoração. Nós vamos na praça comprar um pacote de pipoca, sentar e vamos ver a lua comendo pipoca, né? E nós vamos ter essa comemoração tão importante para lembrar os bons tempos em que a gente não precisava fazer nada, apenas sentar juntos era uma maravilha, como era tão bom, né? Tão especial. E hoje, com tantas dificuldades e tantas correrias e tantos compromissos, mal a gente consegue ficar junto um tempo, sentado na praça, conversando sobre qualquer coisa, passar o tempo juntos. Então, quando nós nos conhecemos, a gente não tinha muito o que falar, né? A gente fica procurando assunto, fica tentando ser agradável e tal. Depois de 20 anos de casamento e mais 4 anos juntos, aí entre namoro e noivado, eu achei interessante. Hoje mesmo a gente estava brincando e conversando numa festa que estávamos. Aí eu falei um negócio para ela, falei assim, mas eu sabia que você ia dizer isso. Depois de 24 anos juntos, é fácil para ela falar isso, né? Eu já sabia que você ia dizer isso. Tem um montão de coisas que a gente já sabe. Quando eu olho para ela, ou quando ela olha para mim, eu já sei o que ela está querendo dizer. Assim funciona entre pais e filhos também, né? A gente já sabe. O pai olhou daquele jeito, o filho já sabe o que quer dizer. Quando o filho vai fazer aquilo, o pai já sabe, né, que não vai ter jeito. A gente começa a aprender porque a gente se conhece. Mas a gente já sabe também como resolver as coisas ou como não resolver as coisas. A gente já sabe que na hora do conflito, você sabe, eu tenho 2 caminhos. Eu posso soltar os cachorros aqui em cima, não vai resolver nada, mas eu vou gostar disso, né? Ou eu posso me humilhar, sentar e procurar uma solução e conversar decentemente e dizer os meus sentimentos, os problemas, os caminhos que a gente pode tomar. Eu tenho 2 opções. E quando você já conhece e sabe todas as coisas, você sabe que palavras você deve usar, você sabe quais são as atitudes que você deve tomar, você sabe todas as coisas, é fácil. E quando você procura os melhores caminhos? Quando você ama. E o fato de você conhecer a pessoa te ajuda a amar mais essa pessoa. Te ajuda a você suportar, você sabe, eu sei que essa parte é difícil, né? Quando ela esquece a chave do carro e a gente não acha a chave do carro, eu sei que essa parte é muito difícil para ela, né? Então, eu já sento no sofá e falo assim, amor, preciso muito daquela chave, né? Eu vou ficar aqui esperando que você encontre a chave para mim. Porque aí eu não fico bravo com ela e ela vai lá e encontra a chave em algum lugar. Depois de uns 25 minutos ela já achou a chave, tá tudo certo, né? E ela também, assim, ela já sabe quando senta ao meu lado ali na frente da televisão, é um exercício mental para ela bastante importante, porque ela vai conhecer todos os canais da televisão umas 5 vezes, né? Como nós ouvimos na palestra de ontem aqui para os casais, que foi muito abençoadora e foi muito importante para a nossa igreja. Nós tivemos, inclusive, mais de 42 casais presentes. Foi uma bênção de Deus para nós e o fato de estarmos juntos. Então, o conhecimento que temos um com o outro nos permite amar melhor as pessoas. Faz com que a gente tenha um relacionamento mais profundo. Faz com que a gente possa entrar mais na intimidade da pessoa. Tem certas coisas que eu nunca vou conversar com o meu vizinho do prédio. Tem certas coisas que eu nunca vou falar com o meu colega de trabalho. Mas tem um montão de coisas que eu não tenho outra pessoa para falar a não ser a minha esposa. Nós desenvolvemos uma intimidade, um relacionamento amoroso que nos permite, então, dividir certas coisas da vida, porque conhecendo eu, a conhecendo e ela me conhecendo melhor, nós podemos compartilhar isso. E isso acontece entre nós aqui até na igreja. Quando você conhece uma pessoa há mais tempo, você compartilha certas coisas que você não faz com uma pessoa que você conhece há menos tempo. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Eu quero o conhecimento de Deus. Quando você começar a conhecer a Deus, vai ter algo muito importante. Você vai ver a perfeição de Deus. Você vai ver que Deus nunca nos decepciona. Você vai ver que Deus nunca erra. Você vai ver o quanto amor Deus se dedica para nós. Quantas misericórdias de Deus estão sobre as nossas vidas todos os dias. Você vai ver Deus escrevendo uma história a favor do homem. Você vai ver um Deus manifestando-se muitas vezes para que a obra dele seja concluída em nosso favor. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai ficar surpreso. Como Deus é perfeito, como Deus é bom,
como o amor de Deus é grande. E quanto mais você conhecer a Deus, mais chances de amar a Deus você vai ter. Mas não confunda com o pragmatismo que esse povo confundiu. Quanto mais me dedicar na igreja, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais oferta eu der, e as pessoas estão ensinando isso, né? Se você dá 100, você vai receber 200, não é isso que você ouve por aí, né? Bom, não, coloque aqui, vamos começar com 5 mil, quem tem 5 mil? Né? Porque eles estão ensinando isso, se você der, Deus vai dar de volta. E eles estão dizendo para essas pessoas, não precisa conhecer a Deus, só escute o que eu estou falando. Porque se você for conhecer a Deus, você vai ver que não é nada disso. Não é assim um relacionamento. Eu não digo para o meu filho, olha, se você me der 5 reais, eu te dou 10. Eu não digo para o meu filho assim, olha, se você fizer estas coisas, se você for lá e comprar isso para mim, buscar não sei o quê, eu te dou o almoço hoje. Eu não falo isso para o meu filho. Deus também não nos vai tratar dessa maneira. É muito diferente. Então, quando Deus diz, 2 coisas me importam, a misericórdia e o conhecimento de Deus, Ele está resumindo da mesma maneira aquilo que Cristo resumiu. Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Deus está interessado no nosso relacionamento entre nós aqui. O cuidado que nós podemos ter de um para com o outro. As misericórdias que podemos exercer de um para com o outro. Quando vemos esse trabalho missionário lá na Nova Guiné, tão longe de nós aqui, mas seres humanos sendo abençoados, porque tem tão pouco. Eu assisti uma propaganda dos Médicos Sem Fronteira e eles colocando que um valor tão pequenininho pode abençoar tantas pessoas, comprando água para as pessoas em lugares terríveis. E eles pedindo que as pessoas participem. E bom, você pode participar de tantos projetos sociais. E nós estamos dizendo, vamos participar desse daqui, porque aqui você vai abençoar as pessoas com água, com higiene, com saúde, mas também com um cuidado especial sobre a sua vida, com um relacionamento de um para com o outro e principalmente um relacionamento dessas pessoas com Deus. Você pode se envolver nestas coisas. Deus espera de você misericórdia. Deus espera de você o conhecimento de Deus. Por isso mesmo que a gente fica insistindo, irmão, venha quarta-feira, aqui 6 horas da manhã, ou venha às 11 horas, mas venha. Porque eu quero você se relacionando com Deus. Porque você vai dizer para mim, pastor, não dá tempo. Olha, segunda-feira tem que fazer isso, na terça aquilo, quarta aquilo. Então, irmão, pega um feriado, vem para cá 1 horinha, passe 1 hora diante de Deus aqui. Fala, Senhor, eu estou vindo aqui só para estar na tua presença. Eu vim aqui para falar com o Senhor, eu vim abrir meu coração, vim ler a tua palavra, eu vim cantar, eu vim passar um tempo na tua presença. Faça isso lá na sua casa um dia, tira um dia para você fazer isso lá, entre você e a sua família. Pega um domingo de manhã, senta todo mundo na mesa e fala, nós vamos dar as mãos e vamos orar ao Senhor, todos nós vamos agradecer a Deus. O pai vai orar pela sua esposa e pelos seus filhos, a esposa vai orar pelo seu marido, pelos seus filhos, os filhos vão orar pelos seus pais. Que bênção, irmãos, quando permitimos que Deus participe, porque Deus não quer holocaustos e sacrifícios, mas Ele quer misericórdia e o conhecimento de Deus. Como pode ser abençoador essas coisas? Mas isso nós estamos aprendendo quando olhamos o texto com cuidado, quando examinamos o contexto, quando nós identificamos o que Oséias está falando aqui, o que Jeremias falou lá, não ouvindo uma música que pode nos levar para outros caminhos tão distantes. Não apenas ouvindo um CD, dizendo, olha, a palavra de Deus está sendo dita. Não, nós estamos aqui na fonte, que é a palavra de Deus, guardada por Ele, transmitida por Ele, inspirada por Deus. E eu queria que você gravasse isso no seu coração. Nós temos uma campanha este ano, que você leia toda a Bíblia. Ainda dá tempo, eu tenho colocado no boletim, olha, hoje você precisa estar por volta ali. Você chegou a ver? Abre o seu boletim aí. Olha do lado esquerdo, lá em cima, onde estamos na leitura bíblica. Hoje você deve estar em 2 Reis, capítulo 18. Se você fizer isso, você vai ler mais ou menos 85 versículos por dia. E você vai ler a Bíblia toda em 1 ano. É uma proposta para você ouvir a música e saber, essa música me abençoa. E você abre o coração e fala, Deus, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou ouvindo.
Depois, quando não tiver CD nenhum e você abrir a Bíblia, você fala: Deus, eu conheço o Senhor. Eu sei, eu estou aprendendo do Senhor aqui. Mas o mais importante, sabe o que é? Como está escrito lá em Mateus, no capítulo 7, é quando Deus chega para nós e fala assim: eu conheço você. Eu sei quem você é. Essa é a parte mais importante desse nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe nisso. Amém. Vamos orar ao Senhor? Nós vamos agradecer a Deus. Eu quero pedir que você ore pela sua vida, para que essa semana seja uma semana muito abençoada. Se você vai começar a leitura lá em Gênesis ainda, não tem problema, comece lá. Se você vai se comprometer a estar na quarta-feira, faça um compromisso com Deus. Deus, eu quero estar aqui na quarta-feira. Se você vai marcar com a sua família de domingo, ter um café da manhã, um almoço, um jantar juntos, coloque isso diante de Deus. Se você vai dizer para Deus: Deus, a partir de hoje eu quero melhorar na misericórdia e no conhecimento de Deus, faça esse compromisso com Deus hoje. Mas não saia daqui sem dar importância a tudo que você ouviu. Saia daqui com um compromisso com Deus, daquilo que Deus falou ao seu coração. Vamos orar. Senhor, como é bom conhecer a Ti, como é bom esperar no Senhor, como é bom confiar em Ti, como é bom receber do Teu amor e aprender dia após dia a amar ao Senhor. Senhor, cuida dos nossos corações. Cuida, Deus, porque estamos sendo assediados todos os dias por tantas pessoas e nós nem conhecemos as suas intenções. E por serem humanos, eles erram como nós. E muitas vezes nós deixamos que estes erros entrem no nosso coração e nos fortalecemos nisso, e quando vemos, estamos longe do Senhor e da Tua vontade. Quando olhamos para os demais e vemos todo mundo indo pelo mesmo caminho, nós vamos juntos depois que nós percebemos o quanto estávamos longe de Ti. Queremos pedir o Teu perdão sobre as nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor considere que assim como o povo de Israel estava em pecado, se nós estivermos, ó Deus, em pecado, se nós estivermos longe da Tua vontade, que o Senhor nos perdoe. Nós não nos arrependemos superficialmente, mas nos arrependemos de todo o nosso coração, permitindo que o Espírito do Senhor nos transforme, nos molde, nos conserte os nossos caminhos e nos leve para outras direções. Também nós não queremos mais, ó Deus, evitar o chamado que o Senhor tem para nós. Nós não queremos mais andar dizendo não para o Senhor por tantas desculpas ou justificativas que temos, mas queremos dizer sim para aquilo que o Senhor tem para fazer a partir das nossas vidas. Queremos ser usados por Ti, úteis ao Senhor, e queremos estar ligados a Ti. Queremos conhecer o Senhor e sermos conhecidos de Ti. Queremos exercer misericórdia sobre os nossos irmãos e não colocarmos as nossas reclamações ou ouvirmos as reclamações a respeito de nós. Queremos ser abençoadores e abençoados por Ti. Recebe o Teu povo, recebe todos que estão orando agora e pedindo pelas suas vidas. Recebe-nos na Tua presença. Que essa semana seja uma semana muito abençoada por Ti, para cada um de nós. Que muitos possam dar o primeiro passo da leitura bíblica, da oração, da comunhão em família, dos cultos, dos programas, mas principalmente do coração arrependido, do entregar-se ao Senhor. Que ninguém saia daqui, ó Deus, distante de Ti, mas que todos possam ter a oportunidade de aproximarem-se do Deus da misericórdia, do Deus da graça, do nosso Deus da salvação. Abençoa o Teu povo, intercedo por eles, em nome de Jesus. Amém.